AudioJungle. Saúde a todos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Aqui estamos neste programa mais uma vez, diretamente deste canal, para falarmos um pouco mais, para aprendermos mais de nossas lições de escola sabatina. E é com muita alegria, meus irmãos, que aqui estou à frente desse trabalho mais uma vez, para fazer o melhor, para tentar fazer o melhor, para honrar o nome de nosso Deus, para trazer mais conhecimento da palavra de Deus a cada um de vós, estudantes, que estão nos vendo por este canal desta vez. E que esse trabalho continue sendo para a honra e glória do Senhor. Desde já, meu irmão, eu quero agradecer pela sua vinda aqui mais uma vez a este canal, pela sua curtida, pela sua inscrição nesse canal, que cada vez mais estamos crescendo. E que todo esse trabalho possa chegar a muito mais pessoas que estão interessados em ouvir a palavra de nosso Deus. E neste momento, vamos fazer uma oração ao nosso Deus, para que Ele possa nos dirigir e assim possamos entrar de vez a estudar essa maravilhosa lição dessa semana. Amém? Ore comigo, irmão. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, neste momento, Senhor, eu vim te agradecer por mais esta oportunidade que tem nos dado de estudar essas Sagradas Escrituras. Por estar estudando, ó Pai, e aprendendo mais do que devemos melhorar para honrar e engrandecer a Tua santa vontade. Abençoe esse departamento, também a cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo e vão compartilhar esse trabalho para que mais e mais pessoas possam ter o desejo de esquadrinhar as Escrituras. Te peço a Tua direção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, meu irmão, estamos prontos a estudar mais uma vez um pouco das Sagradas Escrituras. E você, não esqueça, compartilhe, se inscreva no nosso canal e que esse trabalho possa chegar a muitos lares com o desejo de esquadrinhar essas palavras. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Vamos lá então ao estudo da lição dessa semana. A lição dessa semana é a lição 18, do sábado 2 de maio, que tem como título Templo Finalizado apesar da oposição. A semana passada estávamos estudando aí do desenvolvimento da reconstrução do Templo de Jerusalém. Agora, como diz aqui o título, então o templo foi finalizado, apesar de oposições. Podemos entender aqui que o povo de Deus, em todos os tempos, sempre teve dificuldades no executar da obra do Senhor. Por que dificuldades? Porque o inimigo ele faz de tudo para que a obra do Senhor não vá avante. Mas nessa lição vamos aprender algo interessante outra vez, a qual vai nos deixar bem claro que, independente das circunstâncias, devemos confiar no Senhor, entregar das suas mãos e Ele agirá da melhor maneira possível. Amém? Vamos lá. A introdução, essa semana vamos começar um pouco diferente essa lição. Eu pedi a um de nossos colaboradores para que desse essa introdução para nós e falasse um pouco disso. Então, para darmos a introdução dessa lição, eu vou convidar aí o irmão Fernando para nos ajudar diretamente aí da Austrália, para nos ajudar neste momento. Irmão Fernando, por favor, nos ajude aí com essa introdução. Olá a todos, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Obrigado, irmão Wilton, pelo convite, oferecido a mim para poder participar aqui no estudo dessa lição. Para mim é um prazer, estando aqui nesse país tão longe, né, de todos vocês, utilizar esse meio de comunicação para apoiá-los e também poder participar do estudo da lição da Escola Sabatina. Eu gostaria de ler a nota introdutória e fazer apenas um breve comentário sobre ela. A nota nos diz que o poder humano e a força humana não estabeleceram a Igreja de Deus, nem a podem destruir. Não sobre a rocha da força humana, mas sobre Cristo Jesus, a rocha dos séculos, foi a Igreja fundada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A presença de Deus dá estabilidade à sua causa. Não confieis em príncipes, nem em filhos dos homens. É a palavra a nós dirigida.
No sossego e na confiança estariam a vossa força. A gloriosa obra de Deus, fundada nos eternos princípios do direito, jamais fracassará. Deus prosseguirá de poder em poder, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É uma nota, claro que ela enfatiza muito a questão do poder de Deus na igreja, mas ela tem uma conotação muito importante referindo-se ao contexto geral da igreja de Deus durante todos os séculos. Especificamente no período pós-exílio, quando o povo já havia saído da opressão babilônica, Deus havia levantado Ciro para oferecer uma oportunidade de regresso à terra prometida, a reconstrução do templo, a reconstrução do sistema de culto, a reconstrução espiritual. Não foi obra e nem algo por vontade humana. Sempre Deus está por detrás de todas as coisas. É interessante que o Senhor nunca abandona o seu povo. Ele sempre está presente, mesmo diante de adversidades e dificuldades, muitas vezes permitida por Ele. Ele está guiando todas as circunstâncias e situações. Essa nota introdutória, ela contextualiza todo o sofrimento do povo quando, deixando Babilônia, voltaram para reconstruir a cidade, enfrentaram oposição. O Senhor não os abandonou. E Deus nunca abandona o seu povo. Deus estava com eles, Deus está conosco, e Deus estará com seu povo até os confins da terra. Muito obrigado, irmão Fernando. Mesmo longe aí, graças a Deus o irmão pôde nos ajudar nesse trabalho de escola sabatina. E agora, mesmo o irmão estando longe, podemos agora compartilhar pela sua sabedoria um pouco mais das Sagradas Escrituras. Então vimos aí, eu vou destacar só mais uma parte que eu achei muito interessante aqui dessa introdução, para que possamos estar entendendo e aprendendo mais do Senhor. A parte que eu quero destacar é lá no finalzinho, diz assim: a gloriosa obra de Deus, fundada nos eternos princípios do direito, jamais fracassará. Ela prosseguirá de poder em poder, não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, isso é uma bênção para nós. É algo que devemos ficar felizes, porque a obra de Deus, ela é gloriosa. E não tem quem faça, nem por força, nem por violência, desfazer todo o trabalho que Deus escolheu que nós fizéssemos. Então, por aqui entendemos, juntamente aí com a explicação aí do irmão Fernando, que bênção vai ser essa lição para nós. Amém? Vamos ao primeiro subtítulo dessa lição, que diz dessa maneira: a edificação continua mesmo sob a ameaça. E a primeira pergunta diz assim: por volta de 520 a.C., como o Senhor animou seu povo através dos seus profetas? É uma pergunta que vai ser ótima para nós, que estamos também sob ameaças. Por exemplo, aqui na igreja de Belo Horizonte, não estamos podendo abrir, porque há pouco tempo bateu aqui a polícia dizendo que não poderíamos estar fazendo culto. E em outros lugares tem regras que não podem fazer o culto por causa da pandemia que estamos vivendo. E se abríssemos, pode ser que venha uma multa para nós. E a gente passa por ameaças também. Mas naquele tempo não foi só ameaças em dinheiro, foi ameaças de várias maneiras. E vamos entender aí como responder dessa pergunta. E para responder essa pergunta também, eu convido aí novamente o nosso irmão Fernando para nos ajudar. Irmão Fernando, continua. Fale um pouco mais sobre essa primeira pergunta. Ensine um pouco para nós que desejamos aprender. Então, irmãos, era muito importante que se levasse a cabo a obra da reconstrução da cidade e principalmente do templo.
O templo, ele representava a presença de Deus no meio do povo. E o templo não reconstruído, ele mostrava um sinal de que Deus não tinha terminado ainda o seu trabalho, a sua obra, né? Então era muito importante que a reconstrução do templo ela fosse levada adiante. Isso simbolizava também a reconstrução da fé do povo, principalmente na questão da fidelidade de Deus com a sua promessa e do povo com a sua restauração espiritual. Quando Deus ele levanta os profetas Ageu e Zacarias, eles levantam esses profetas para outra vez incentivar e animar o povo que estava entristecido e desencorajado diante das ameaças e diante do que nós já estudamos na lição anterior, né? Quando vieram à terra, a minoria dos que voltaram de Babilônia para reedificar a cidade e o templo, eles foram ameaçados pelos habitantes, a maioria deles samaritanos, para que eles trabalhassem juntos. Então, quando não foi aprovado que eles trabalhassem juntos, eles fizeram uma conspiração para parar a obra de restauração da cidade e do templo. Mas o Senhor levanta Zacarias, o Senhor levanta Ageu, o Senhor encoraja Zorobabel, Jesuá, para que eles novamente sigam o trabalho. Esse trabalho era muito importante porque estava relacionado com a situação espiritual do povo e também com uma promessa que o Senhor havia feito ao povo de que reconstruiria outra vez o seu templo. Muito obrigado mais uma vez aí, o irmão Fernando, que nos colaborou bastante nessa oportunidade, a qual, mesmo estando aí na Austrália, né, bastante longe, pôde nos ajudar. E ficamos felizes aí. Que Deus te abençoe, não só a você, mas também a sua esposa e a sua família, que aí está. E volte para um dia nos visitar aqui na igreja de Belo Horizonte. Que Deus te abençoe, irmão. Irmãos, aqui já vemos a resposta da primeira pergunta. Já vimos a introdução e vamos seguir aprendendo. E agora, para seguir aprendendo, vamos pular agora para a segunda pergunta. Seguir adiante. A segunda pergunta diz dessa maneira: que fizeram os inimigos para deter o trabalho novamente? De acordo com o espírito de profecia, como devem tratar-se os que se opõem à obra do Senhor? Para nos ajudar aí com essa pergunta, agora vamos aqui no Brasil mesmo, com a nossa irmã Elaine, para nos ajudar. A irmã Elaine é ali do Piauí, Valença do Piauí, vai estar nos ajudando. É com você, irmã. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A pergunta de número 2 da nossa lição, ela está dividida em duas perguntas. A primeira diz o seguinte: que fizeram os inimigos para deter o trabalho novamente? E a resposta vai estar lá em Esdras 5, do 3 ao 5, que nos diz assim: naquele tempo vieram a eles Tatenai, governador da além do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? E disseram-lhes mais: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, e não os impediram até que o negócio chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. Então, foi o que esses inimigos fizeram. Eles foram até o povo de Deus que estava reconstruindo o templo e tentaram intimidar eles. Como? Fazendo esses questionamentos a eles. Tentando amedrontar o povo de Deus para atrapalhar com a reedificação da casa de Deus, né? Do templo. Então, e quem era esse povo? O próprio governador, como aqui em Esdras fala, né? Que o próprio governador foi até eles, ou seja, para amedrontar mais ainda. Não mandaram um representante, mas sim o próprio governador para mostrar que era alguém que tinha poder. E a seguinte pergunta diz assim: de acordo com o espírito de profecia,
como devem tratar-se os que se opõem à obra do Senhor. Aqui no comecinho da nota, a gente vê o seguinte: o procedimento de Cristo ao tratar com o adversário deve nos ser um exemplo para que, em todas as relações com os outros, jamais façamos contra alguém uma acusação injuriosa. Muito menos devemos empregar aspereza ou severidade para com os que podem estar tão ansiosos como nós por saber o caminho reto. Então, o que vemos aqui? Que devemos tratar os nossos adversários assim como Cristo tratou os seus adversários, com mansidão. Devemos ter esse exemplo de Cristo. A gente percebe que até mesmo na hora da sua morte, Cristo tratou os seus adversários com mansidão. Então, da mesma forma, devemos ser nós, seguidores de Cristo, tratar os nossos adversários com mansidão, com calma e suavidade. Então, meus irmãos, é isso. E muito obrigada pela oportunidade e que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, irmã Elaine. Que Deus te abençoe. Foi uma alegria vê-la aqui participando nesse canal pela primeira vez. Que não seja a última, que possamos ter aí a experiência dessa jovem que está aprendendo mais e mais das Escrituras, a compartilhar com nossos irmãos. E lembranças aí também aos irmãos do Piauí, que todos os sábados estão acompanhando aí os estudos de escola sabatina. Que seja para o Senhor. Que Deus os abençoe também, irmãos. E aí, irmãos, vimos partes também muito interessantes, bem respondido aí pela nossa irmã Elaine, mas, como de sempre, eu gostaria de ler um pouco da nota. Essa nota também tem um grande estudo para nós de ensinamento, que diz assim, ó: mesmo e depois da doutrina, não permitais que vosso coração seja endurecido pelo pecado. Examinai rigorosamente vossas maneiras e hábitos. Comparai-os com a palavra de Deus, e depois tirai de vossa vida todo hábito ou condescendência reprováveis. Ajoelhai-vos diante de Deus e insisti com Ele para que vos dê compreensão à sua palavra. Irmãos, é algo que eu e você, como cristão, né, seguidores de Cristo, devemos estar fazendo sempre. Todos os dias colocando nossos joelhos no chão e pedindo a direção do Senhor, examinando as nossas vidas para que possamos estar nos arrependendo de nossos pecados e pedindo a força e o Espírito Santo para nos ajudar a melhorar cada vez mais. Isso é um trabalho que eu e você devem fazer sempre. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. Vamos agora à terceira pergunta, que diz dessa maneira: quem escreveu uma carta ao rei a respeito da reconstrução do templo e qual era o conteúdo lógico e equilibrado que havia sido escrito nela? Para nos ajudar com essa pergunta, vamos agora ali ao Rio de Janeiro, com o nosso irmão Emerson, para nos ajudar com essa resposta. É com você, meu irmão. Fala, irmão Wilton. Tudo bom contigo? Que a graça e a paz do Senhor seja contigo e também com todos aqueles que estão assistindo esse canal, estão acompanhando essas lições maravilhosas que têm sido passadas para nós e que sirva de livro espiritual para todos nós essas lições aqui estudadas. Muito obrigado pela oportunidade, também estar participando. E como me foi incumbida essa responsabilidade, a pergunta 3, que diz assim: quem escreveu uma carta ao rei a respeito da reconstrução do templo e qual era o conteúdo lógico e equilibrado que havia sido escrito nela? Bom, quem escreveu aquela carta para o rei foram os seus oficiais, que segundo a Bíblia os nomes deles são Tatenai, que era o governador da Quem de Eufrates, e Setar-Bozenai e os seus companheiros. Foram eles que escreveram essa carta para Dario. E o conteúdo, como diz aquela lição, conteúdo lógico, equilibrado, que foi enviado para o rei, tinha sido referente a algo que aqueles homens tinham se deparado. E aquela carta vinha dizendo que aqueles homens que estavam reconstruindo o templo, o povo judeu, afirmavam que aquela ordem de reconstrução daquele templo tinha sido dada
por Ciro, um rei passado da Pérsia. E eles vêm dizendo para o rei, assim como diz aqui no verso da lição: agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se na casa do tesouro do rei, que está em Babilônia, se é verdade que se deu uma ordem pelo rei Ciro para reedificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isto nos faça saber a vontade do rei. Então nós vemos aqui que eles realmente falam para o rei Dario: poxa, pesquisa mesmo, vai lá na casa do rei, vê se realmente essa ordem foi dada. E como nós já sabemos, todos os atos ou feitos de um rei eram registrados e guardados. E assim foi. E o interessante dessa questão é que, como nós vimos na lição anterior, aquele povo tinha sido interrompido de fazer aquela reconstrução pelo rei Dario, por, vamos dizer assim, um golpe baixo dado dos vizinhos daqueles homens que estavam reconstruindo, né? Dizendo coisas não tão boas assim para Dario. E nós vemos que, quando aqueles homens se deparam com aquela situação, eles perguntam: quem deu ordem para vocês reconstruírem, continuarem com essa obra? E quem são os chefes de vocês? E a resposta daqueles homens, segundo o que está contido na carta enviada para o rei Dario, diz que aqueles homens, a primeira pronúncia daqueles homens é: nós somos servos do Deus que criou o céu e a terra. O primeiro posicionamento daqueles homens é se portar como servos de Deus, que aquela obra tinha sido da vontade de Deus. Deus era o chefe daquela situação. E nós vemos que, como chefe daquela situação, como diz aqui no versículo, que diz que Deus, porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, nós vemos que Deus ele fez aquele pronunciamento dos anciãos, ser um pronunciamento tão persuasivo, com uma confiança tão grande, que antes mesmo deles saberem o posicionamento final de Dario, eles não impediram a obra. Eles simplesmente deixaram eles continuarem com a obra e depois voltariam com o posicionamento final de Dario. É importante nós vemos aqui que, como foi nos passados, nas lições passadas e também nessa lição, nessas perguntas anteriores, que sempre vai existir alguém que venha desanimar ao trabalho do povo de Deus, a obra que Deus ele incube a nós fazer. Mas a ordem de Deus sempre vai ser essa, que nós venhamos continuar com a obra que Ele nos mandar. E qualquer tipo de obstrução, qualquer tipo de coisa que venha acontecer, que venha nos impedir disso, nós temos que confiar em Deus e saber que nós temos um Deus que vai nos ajudar, vai colocar a palavra certa na nossa boca. Porque Deus fez isso com aqueles homens. Aqui na lição diz, na notinha, na pena esperada, diz assim: uma ocasião os oficiais do rei no Medo Pérsia, governadores da província, visitaram Jerusalém e pediram o nome da pessoa que havia autorizado a restauração do templo. Se nessa ocasião os judeus não tivessem confiado no Senhor para orientação, esta inquirição teria tido para eles resultados desastrosos. Então nós vemos aqui que foi mediante a inteira confiança em Deus. Inteira confiança em Deus, porque eles, ao continuar naquela construção, provavelmente estavam cientes de que o posicionamento de Dario ou daqueles homens não poderia ser bom, poderia ser desastroso, mas por confiar em Deus, eles continuaram aquela obra e vemos nas lições seguintes qual foi o resultado disso. Bom, que Deus venha seguir nos abençoando, que essas lições venham realmente despertar em nós nosso dever, de mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em tantas oposições que são colocadas na nossa frente, nós vamos continuar a obra de Deus da maneira que Ele nos manda, e sempre confiando em Deus, não fraquejando nossa confiança em Deus, que é a única maneira de
poder continuar, poder vencer essas oposições, vencer essas adversidades. Que Deus me abençoe a nossa vida e mais uma vez agradeço a oportunidade. E, bom, amém. Muito obrigado, irmão Emerson, pela tua presença aqui conosco, pela tua ajuda, e que essa ajuda seja para a honra e glória do Senhor. Muito bem respondida a pergunta e que Deus te abençoe sempre. Aqui vimos, irmãos, esse estudo e essa resposta aí do irmão Emerson. O quanto devemos estar aprendendo do Senhor e devemos estar confiando nele. Isso é algo que eu e você devem estar desempenhando mais e mais. Amém? Vamos agora à quarta pergunta dessa lição, que diz assim: qual foi o resultado que trouxe essa carta? O que se pode aprender com este incidente e aplicar cada vez mais que surjam obstáculos na causa de Deus? Para nos ajudar com essa pergunta aqui, eu vou convidar ali também do Rio de Janeiro, o nosso irmão Vasni, para nos ajudar. Irmão Vasni, é contigo, meu irmão. Nos ajude. Observarmos o passado, podemos ver como o povo de Deus era muitas vezes perseguido. Havia muitas pessoas idólatras, né, que buscavam trazer desconfiança sobre a obra de Deus. Mas uma coisa que as pessoas não entendiam é que a obra de Deus, ela é de Deus. Não se pode lutar contra Deus, porque Deus é invencível. Então, nesse cenário aqui, né, que vemos na quarta pergunta, que tentaram utilizar aí algum artifício para questionar a realização da obra de Deus, chegou-se à conclusão de que havia sim aquele documento autêntico, documento do rei Ciro, e que com isso o rei Dario então ele deu prosseguimento, dando uma ordem para que o povo de Israel não fosse atrapalhado na realização daquela construção. O povo de Israel agora ele tinha livre permissão para realizar a obra que Deus desejava que fosse realizada. E aí o nome de Deus foi honrado e foi glorificado poderosamente. Eu gostaria de traçar um paralelo com o nosso tempo hoje, porque muitas vezes também, hoje o cristão ele possui diferenciais para com o mundo. O cristão ele não pensa igual ao mundo, ele não se veste igual ao mundo, ele não age igual ao mundo. O cristão ele tem um diferencial. Podemos perceber que, tendo a obra de Deus grandes desafios diante de si, muitas vezes o inimigo utiliza artifícios para tentar coibir a realização dessa obra, até mesmo na nossa vida diária, trazendo dúvidas, trazendo perseguições, incertezas, enfim. Por que o cristão tem que fazer isso dessa maneira? Por que tem que fazer aquilo daquela maneira? Mas que assim no passado, todas aquelas tentativas de trazer a descrédito a obra de Deus foram destruídas, foram lançadas por terra. Assim também podemos ter total ciência, total certeza que no tempo atual qualquer tentativa de destruir a obra de Deus será infundada, será lançada por terra. Bem como também o Senhor tem uma obra a realizar na vida de cada um de nós. Dentro de cada um de nós somos templo do Espírito Santo. O Senhor deseja realizar uma construção em nosso coração. E nessa construção, o inimigo muitas vezes quer impedir. O inimigo traz seus artifícios, suas artimanhas para adentrar as avenidas da alma e tentar ali tirar o foco do cristão, de Deus, o foco de Jesus. Mas que possamos manter a nossa confiança viva em Deus. Ter a total certeza que a grande obra que Ele tem a realizar será concluída em nosso coração e também nas pessoas com as quais nos relacionamos no nosso dia a dia e para com demais parte da humanidade, né? Aqueles que irão aceitar a sua mensagem, o Senhor também operará nas suas vidas, para que eles possam aí ser educados na grande escola de Jesus, essa escola eterna, em que cada dia mais e mais nós vamos buscar estar mais em lado a lado, em aliança com o Senhor Jesus, aliados com o Senhor Jesus. Então podemos observar aqui que Deus utiliza às vezes meios improváveis. Deus utiliza reis. Deus pode utilizar alguém de alta posição para beneficiar os seus filhos quando for oportuno. E vemos que os filhos de Deus eles não necessitam fazer aliança com o mundo,
Os filhos de Deus não necessitam seguir a mesma linha de pensamento do mundo, não necessitam compartilhar as mesmas atitudes do mundo, porque existe um diferencial. Mas sabemos que, embora os filhos de Deus não vão fazer aliança com o mundo, mas eles têm diante de si um grande ajudador e poderoso ajudador, mais poderoso que existe, mais eficiente que qualquer governo terrestre, qualquer monarquia, qualquer presidente. E é esse que está diante de nós, e é este que vai concluir a obra, porque a palavra de Deus não volta vazia. Diz que está conosco até o fim dos dias. Estarei convosco até o fim dos tempos. Cada dia Ele está conosco. Então, possamos depositar a nossa confiança nele com a plena certeza de que essa obra será concluída. E que nenhum inimigo da verdade poderá ser tão poderoso quanto o nosso Deus. Amém. Muito obrigado, irmão Vasni, pela tua ajuda, pelo teu aporte, e que Deus possa estar te abençoando grandemente, para que sempre possa estar aí ajudando esse trabalho, esse departamento de multimídia, para continuarmos esse trabalho. E agora, irmão, compartilha aí com nossos irmãos do Rio de Janeiro esse belíssimo estudo, a qual estamos aprofundando o nosso estudo de escola sabatina. Amém? Que seja para o Senhor. Agora, sem mais delongas, vamos passar aí ao segundo subtítulo dessa lição, que diz assim: Decreto de Dario para seguir construindo. Opa, agora a gente estávamos falando do decreto de Ciro, né? E depois desses problemas, vamos ver o que aconteceu aí com esse decreto de Ciro. Vamos ver essa ratificação, essa emenda nesse decreto. Vamos ver? E a quinta pergunta diz assim: que maravilhosa mudança ocorreu devido à atenção e apoio do rei Dario, o que foi particularmente notável acerca do mandado do rei com respeito aos opositores da construção do templo e do povo de Deus. Para nos ajudar aí, eu também, dessa vez, falei, eu vou chamar uns 3 pessoas aí do Rio de Janeiro para nos ajudar. E essa terceira pessoa do Rio de Janeiro é o nosso irmão Gabriel, ele é o diretor aí da igreja e dessa oportunidade vai estar nos ajudando também. É contigo, irmão Gabriel. Feliçado, irmãos, obrigado pela oportunidade. A nossa lição está maravilhosa. A nossa quinta pergunta, ela é muito, muito bonita, porque ela mostra pra gente um pouco do que é a Bíblia na nossa vida. O Novo Testamento, ele ratifica o Antigo, e foi isso que Dario fez. Se nós vemos nas lições passadas, Ciro tinha feito um decreto para o povo de Deus. E com a construção que já estava sendo realizada após esse decreto e o retorno dos judeus para Jerusalém, muitos que estavam ali fazendo o controle da população, que eram governadores e vice-reis, né, se sentiram meio atrapalhados. Espera aí, vai construir, é um muro, tem outras coisas, está complicado. Como é que pode fazer uma coisa dessa? Daí nós vimos na quarta pergunta. Quando chegou ao rei a carta, ele retornou e agora ele fez um estudo do decreto anterior e agora ele ratifica o decreto. Ratificar, irmãos, nada mais é do que constatar que o que estava anterior ainda está em vigência. Mas ele faz o que nós chamamos de emenda, né? Um adendo lá, que toda pessoa, independente do escalão, que impedisse a construção, seria como chama, penalizada, pendurada, né, presa a um pedaço da madeira da sua casa, e sua casa seria transformado aqui fala, eu estou tentando ler a palavra, acho que é monturo, né? Mas monturo, na verdade, nada mais é do que lixão, um esgoto público. Isso seria de vergonha, tá? Quando nós estamos falando de pessoas que viviam aqui há 500 anos antes de Cristo. Isso é um crime, é como se fosse um crime hediondo, tá? Então, quando ele faz isso, ele dá ao povo de Deus uma nova oportunidade, agora de construir com uma lei ratificada de seu tempo. E a melhor parte ainda está por vir. Porque como nós aprendemos na nossa vida pessoal, na Bíblia, todos aqueles que oprimem o povo de Deus são aqueles também que um dia irão ajudar o povo de Deus. Seja por meio
sejam obrigados a fazer isso, ou seja, em forma de agradecimento por alguma coisa da sua vida mudada. E nós vemos que no decreto do rei estava assim, que o governador local não medisse esforços para ajudar o povo de Deus a terminar a construção. Não é maravilhoso, irmãos? É maravilhoso. Então, não teve mais opositores. Em lei, não tem mais opositores. E é maravilhosamente lindo ver como um mandato do rei pode mudar tudo, tudo. Especialmente um rei que faz alguma coisa a favor do povo de Deus. Essa é a minha resposta. Obrigado, irmãos. Muito obrigado pelo teu aporte, meu irmão. Que Deus possa te abençoar, você e sua família sempre. E que a obra do Senhor possa ir avante. Você é um diretor de igreja. Que Deus possa te dar aí a sabedoria para estar dirigindo aí esse trabalho que é do Senhor da melhor maneira possível. Acredito que todos devem estar dizendo amém quanto a isso. Que Deus nos abençoe. Aqui vimos aí também a quinta questão e a resposta do nosso irmão Gabriel. A gente viu aqui muitos assuntos de suma importância. E eu vou destacar aqui mais um trecho da nota dessa quinta pergunta, que diz assim, ó. Dario pesquisou em busca deste decreto e o encontrou. Ordenou então os que tinham feito a inquirição que permitissem prosseguir a reconstrução do templo. Deixai-os na obra desta casa de Deus, ele ordenou, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem essa casa de Deus no seu lugar. Então a gente viu aqui, já entendeu a resposta, como foi que o rei Dario estava agora ajudando e ratificando o decreto que foi dado anteriormente. Ele foi buscar aí nas listas que tudo que um rei fazia era anotado pelo seu escrivão, e agora ele ratifica esse trabalho. E a obra do Senhor, em vez de parar como os opositores queriam, esse trabalho tinha que ir à frente. E é do Senhor, meus irmãos. É por isso que eu e você devem confiar. Muitos vão querer fazer com que a obra do Senhor fique por trás, fiquem por baixo. Quantas vezes eu já não ouvi falar de igreja que já deveria ser fechada e pessoas já tentaram fechar a igreja, mas não fecha por quê? Porque essa igreja é de Deus. Essa igreja é do Senhor, meu irmão. E essa igreja que você está frequentando hoje, você sabe, a Sociedade Missionária Internacional, já passamos por muitas provações. E agora, meus irmãos, confie no Senhor. Confiemos em Deus, pois o seu trabalho deve continuar. Essa igreja deve estar aberta e devemos continuar fazendo o trabalho do Pai que está nos céus. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. Agora vamos à sexta pergunta dessa lição, que diz dessa maneira. Que ímpeto foi dado ao trabalho de construção? O que fizeram as autoridades de imediato? Para nos ajudar com essa pergunta, eu agora vou convidar mais uma mulher a nos ajudar. Essa vai ser a nossa irmã Jane, ali de Ouro Fino, para nos ajudar. Irmã Jane, é contigo. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu estou com a sexta pergunta para responder, dessa lição, que diz assim, a sexta pergunta. Que ímpeto foi dado ao trabalho de construção e o que fizeram as autoridades de imediato? Todos estamos sabendo que é a construção de Jerusalém, E então, que ímpeto foi dado aos trabalhadores de construção? Que impulso foi dado para eles, que eles se sentiram? Que movimento foi dado, depois desse decreto do rei Dário? Diz assim, Esdras 6:13. Então, Tatenai, o governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim fizeram diligentemente, conforme ao que decretara o rei Dário. E então, aqui tem falado de que eles seguiram diligentemente tudo que foi falado, tudo que o rei Dário havia decretado, eles seguiram diligentemente. Eles não teve mais lacuna para murmuração ou para oposição. Até mesmo, se caso ocorresse, eles poderiam pagar até com a própria vida,
E nisso nós vemos o lindo trabalho do nosso Deus, né? O qual os anciões judeus tiveram essa sabedoria de levar essa carta ao rei Dário, e nisso eles tiveram essa resposta maravilhosa, né, do rei Dário, todo esse respaldo de apoio para a construção do templo. E que Deus venha abençoar para que possamos ter essa confiança, essa certeza que de uma forma ou outra Deus vai intervir, Ele vai intervir, e muito melhor do que a gente possa pensar, né? Muito obrigado, irmã Jane, pelo teu aporte, pela tua ajuda. Que Deus siga te abençoando aí nesse trabalho do Senhor. A irmã Jane foi batizada há pouco tempo, estamos felizes e agora está colaborando conosco. Que Deus, irmã, possa te ajudar bastante, possa te abençoar, para que mais e mais possamos estar fazendo para o Senhor. Que a irmã Ruth, acredito, deve estar dizendo aí também, amém. E todos os nossos irmãos na fé podemos dizer amém. Que Deus te abençoe. Pronto, irmãos, já vimos aí até a 6ª pergunta dessa lição. Estamos aprendendo, com certeza. É algo que eu e você, em todas as oportunidades que devemos ter, está examinando as Escrituras, está estudando esse maravilhoso conteúdo que temos todos os sábados. Isso é para o nosso enlevo espiritual, que possamos aprender com o passado, como viver esse futuro e saber o que ainda devemos estar fazendo para o Senhor. A obra do Senhor ela deve ir avante. Está aqui eu e você, meu irmão, para trabalhar à frente dessa obra. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Vamos seguir agora, irmãos, e vamos à 7ª pergunta. Diz assim: devido à grande ajuda e poder do Senhor, o que ocorreu em 515 a.C.? Explique o que o povo de Deus precisa aprender através dessa experiência. Para nos ajudar com essa pergunta, vamos ali a Paraty com nosso irmão Neemias para nos ajudar com essa resposta dessa lição. Irmão Neemias, é contigo. Olá, bom dia. Eu sou o irmão Neemias, aqui da igreja de Paraty, e quero desejar a você e sua família a paz do Senhor Jesus. A reconstrução do Templo de Jerusalém se deu sob condições muito difíceis. As pessoas que trabalharam nessa reconstrução precisaram manter constante perseverança e fé nas promessas que o Senhor deu através dos seus profetas. O templo foi finalizado no ano 515 a.C., que também foi o 6º ano do reinado de Dario, exatamente no 3º dia do mês de Adar. Essa finalização da reconstrução foi recebida com grande alegria pelo povo, que fez uma grande festa, um grande culto religioso, né? E adorou a Deus, oferecendo também muitos sacrifícios. No dia 14 desse mesmo mês, houve também a celebração da Páscoa, e assim se finalizou a construção desse grande monumento para o povo judeu, também que se tornou um símbolo da libertação desse povo. E por mais que essa casa não fosse tão esplêndida quanto a casa construída por Salomão, ela teve a honra de, alguns séculos mais tarde, receber o enviado do céu, a encarnação da divindade, aquele que veio trazer a salvação para a humanidade. Que a graça e a paz do Senhor possa estar aí com os irmãos de Paraty. Que aí onde os irmãos estejam, seja tudo feito também para o Senhor. Muito obrigado e saudações aí a todos os irmãos de Paraty, tá bom, irmãos? Muito obrigado, irmão Neemias. Que em outras oportunidades o irmão também possa estar nos ajudando. Eu acredito que devemos estar alegres e mesmo estando longe uns dos outros, nesse momento podemos reunir pessoas de vários lugares, do Brasil e do mundo, para estar nos ajudando a aprender mais das Escrituras, amém? Que Deus nos abençoe para isso. Irmãos, aqui a gente viu, até esse momento, todas as perguntas e lição de escola sabatina. E com a graça de Deus, estamos terminando por aqui mais um estudo. Que Deus nos abençoe para isso. E antes de terminarmos, eu quero agradecer por cada um de vocês que estão sempre vendo esse trabalho que aqui está sendo feito. Não esqueçam, irmãos, de entrarem aí
ao vivo em nossas redes sociais. Sábado mesmo já teremos aí a segunda cantata, que vai ser realizado por muitos hinos, e que esses hinos seja para a honra e glória do Senhor. Sábado, às 3 horas da tarde, fiquem atentos aí na Multimídia Views e também aqui pelas mídias, o canal do YouTube, né? Que vocês possam estar assistindo, compartilhando em todos os momentos. E em breve, daqui a 15 dias, a partir do dia 8, 9 e 10, teremos o Congresso de Multimídia. Irmãos, vai ser um congresso virtual, a qual traremos bastantes participantes do Brasil, do mundo, cantores, nossos jovens que estarão louvando ao Senhor. Então, espero vocês para os dias 8, 9 e 10, Congresso de Multimídia, e sábado agora, dia 2, a nossa segunda cantata. Acompanhem em nossas redes sociais. Amém? Fico feliz aí pela ajuda de vocês. Agora vamos orar ao Senhor. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, peço a Ti, Senhor, obrigado por mais esta oportunidade que nos deu de estudar as Tuas Sagradas Escrituras. Abençoa, Senhor, para que essas palavras possam tocar na mente e no coração de cada um de nossos irmãos, onde quer que estejam assistindo esses vídeos. Que possamos compartilhá-los para que as pessoas possam aprender mais e mais de Ti. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, até a próxima. Que Deus te abençoe.